esse é o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Lucília Sanches, sou professora de Direito Administrativo. Estou aqui com vocês respondendo as perguntas enviadas para o nosso e-mail, em razão da nossa aula 8.112 de 90, no programa Saber Direito. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. Próxima pergunta vem de Serra, no Espírito Santo. É da Carolina Rocha. E a Carolina pergunta o seguinte: professora, o que é desvio de função? Carolina, essa sua pergunta é interessante porque isso é algo que acontece muito na administração pública, seja ela em âmbito municipal, federal ou até mesmo estadual. O desvio de função é algo proibido, apesar de acontecer bastante. Desvio de função é você ser nomeado para uma função específica e, na prática, durante o seu exercício, você exercer outra função completamente diferente àquela, estranha àquela para a qual você foi nomeado. Então, imagine, Carolina, que você foi nomeada para técnica de um tribunal. E quando você vai exercer a sua função de técnica, você fica sabendo que, na verdade, você vai fazer alguma atividade que caberia a um analista. Isso não pode. Se você faz concurso para técnico, você tem que exercer a função de técnico. Isso é uma questão de competência. Se você fizer concurso para analista, sim, aí você exercerá a função de analista. No entanto, isso é muito frequente. Imaginem técnicos judiciais que exerçam a função de oficial de justiça ad hoc. Um técnico judicial não pode exercer a função de oficial de justiça ad hoc. Se ele exercer a função de oficial de justiça ad hoc, ele estará cometendo um desvio de função, ou seja, ele foi nomeado para exercer determinada atribuição, no entanto, exerce outra estranha ao cargo que ele ocupa, o cargo para o qual ele prestou o concurso. Isso é que é o famoso desvio de função. Mas a respeito da sua pergunta, merece que eu faça referência em relação à súmula 378 do STJ. Súmula 378 do STJ. Por quê? Embora o desvio de função seja algo inconstitucional, algo ilegal, algo proibido, não se pode negar que acontece muito na administração como um todo. Em razão disso, o STJ emitiu a súmula 378, dizendo que quem se encontra em desvio de função faz jus a receber a remuneração pelo cargo exercido e não pelo cargo que foi nomeado. Então, Carolina, imagine que você é técnica, mas exerce as atribuições de um analista. Você faz jus a receber a remuneração de analista e não de técnico. No entanto, quando essa situação for descoberta, você deve ser retirada da função de analista e retornar à função de técnica. Você não merece aí permanecer na função de analista. São duas coisas completamente distintas. Quem decide a competência é a lei. Portanto, se você está num desvio de função, você deve voltar à sua função originária. Mas nós não podemos negar que por um tempo você trabalhou naquela outra função, portanto, você faz jus a receber o pagamento a respeito daquela outra função, no nosso exemplo aqui de analista, tá? Então, você não tem direito a permanecer na função, mas você tem direito a receber o valor da função que você exercia. Súmula 378 do STJ. Vamos à nossa próxima pergunta, que é do Renan, de Tubarão, Santa Catarina. Renan pergunta: professora, é possível a aplicação conjunta da Lei 8.112 de 90 e da Lei 9.784 de 99? Como isso se dá? Renan, provavelmente arrisco dizer que você prestou a prova da OAB, porque a prova da OAB, essa feita recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, perguntou isso na sua primeira etapa, na prova objetiva. Ela falava da aplicação da 812 com a 9784. E por mais estranho que possa parecer, sim, é possível que eu aplique as duas. Vamos lembrar qual é o âmbito de atuação de cada uma dessas leis. Nós vimos durante as nossas aulas que a Lei 8.112 é uma lei de âmbito federal para os servidores públicos, sejam eles da União, das autarquias, das fundações, inclusive as fundações em regime especial. E a Lei 8.112, ela trata do regime jurídico do servidor público. Ela vai falar, como nós vimos, das formas de provimento, vacância, dos direitos
e também do processo administrativo disciplinar. Ou seja, quando for necessária a punição do servidor, nós faremos uso do processo administrativo disciplinar que está disposto na Lei 8.112. Também temos ali na Lei 8.112 o processo de petição. Lembra que nós falamos a respeito do direito de petição? Quando o servidor quiser pedir alguma coisa, um direito que ele tenha, qualquer coisa que ele necessite pedir, umas férias, ele vai seguir o rito estabelecido no título Direito de Petição da Lei 8.112. Então, nós temos basicamente dois processos na Lei 8.112, o processo de pedir e o processo de punição do servidor. Já a Lei 9784 de 1999, também é uma lei de processo administrativo, também em âmbito federal. Só que essa é uma lei de processo geral. A Lei 9784, ela foi criada para ser o processo, quando não houver um processo específico, determinado em lei específica, mas também para complementar as leis específicas, naquilo que elas forem lacunosas, quando elas deixarem alguma margem de dúvida, quando elas não complementarem, não fizerem referência a todas as fases, todas as decisões processuais. Então, em razão disso, é possível sim que eu tenha a aplicação tanto da Lei 812 quanto da Lei 9784 de 99. Todas as duas são federais. Ocorre que a Lei 8.112 é específica, a 9784 vai complementar as lacunas da Lei 8.112. Só para você conseguir visualizar isso, a título de exemplo, eu poderia dizer o seguinte: se você ler a parte do direito de petição na 812, você vai observar que quando ele estabelece o procedimento, ela não fala o prazo de decisão do recurso lá no processo de petição. Ela não fala quanto tempo a administração tem para decidir o recurso administrativo. O que se tem hoje? Que o prazo de decisão desse recurso é de 30 dias, em razão do prazo de decisão do recurso da Lei 9784. Lá na Lei 9784, a administração tem 30 dias para decidir os recursos. Pega-se, portanto, esse prazo e utiliza-se na Lei 8.112, de forma subsidiária, de forma complementar. Acho que agora você consegue visualizar e acho que ficou claro a utilização conjunta dessas duas leis. Lembrando sempre que a 812 é especial, a 9784 vai só complementar alguma possível lacuna, ok? Obrigada, Renan, pela sua pergunta. Vamos à nossa próxima pergunta. Professora, essa pergunta vem de João Nunes, de Marília, São Paulo. E ele fala assim: professora, é possível denúncia anônima no PAD, Processo Administrativo Disciplinar? Olha, João, é possível denúncia escrita com a identificação da pessoa, inclusive com o endereço da pessoa. Processo administrativo disciplinar não pode ser iniciado por denúncia anônima. Então, isso é muito interessante e cuidado, porque isso está expresso na Lei 8.112. PAD, apenas denúncia escrita com a identificação da pessoa, ok? Essa foi a pergunta do João, de São Paulo, e com ela a gente termina nosso programa Saber Direito Responde. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer, até a próxima.